Quem fez a lição de casa? Olha, eu como professor sempre quis fazer essa pergunta, né? Poxa vida. Ah, espero que todos tenham feito, porque isso é para o crescimento de cada um, não para o meu, né? E sabemos que a busca, o relacionamento com o Senhor é individual e o crescimento será individual também, assim como a recompensa do Senhor por nós, ele vai nos recompensar por cada uma das nossas atitudes, da nossa busca, e quanto mais o buscamos, mais o encontraremos, né? Então, como dever de casa, a releitura das aulas, e aquele que quis avançar um pouquinho o assunto, a leitura do capítulo 8 e 9, né, já vai nos facilitar um pouquinho aqui o entendimento e a compreensão. Então vamos dar início à nossa leitura do capítulo 8. É um assunto um tanto delicado, de uma certa forma, mas muito esclarecedor de outro. E acredito que vamos desmistificar algumas coisas aqui, né? Acredito que podem haver discordâncias daquilo que vamos ler aqui ou daquilo que talvez eu vou falar, mas entendam que é a palavra do Senhor, é aquilo que temos feito em todas as aulas, temos lido e interpretado aquilo que está sendo dito no texto, né? E o que pode vir de encontro a esses dois capítulos aqui é o que muitas tradições nos ensinaram com o passar dos anos. É aquilo que muito veio-se de costume ou de conveniência, e aqui a gente vai tentar entender um pouquinho à luz da palavra o porquê disso, como isso se deu, ou se a gente interpretou ou foi ensinado de uma maneira diferente do que a palavra vai nos dizer. Tá bem? Vamos tentar entender isso aqui com a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Verso 1 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Não sei se eu pedi antes ali, mas aqueles que têm os seus microfones abertos, que se puderem cortá-lo só no período da leitura, eu agradeço. Amém? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Aqui só para que a gente entenda, né, que o capítulo 8, eu não sei se na Bíblia de vocês intitula ali ou separa e fala a respeito do assunto, mas na minha ele separa esse contexto aqui dizendo que é um incentivo à contribuição, né? Já o início do capítulo 8. E Paulo relata aqui nestes primeiros versos que, ou ele informa, né, nessa sua carta ali aos Coríntios, que esta contribuição é uma graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele já trata dessa forma, né? Aqui a gente já pode ver que ele não está sendo autoritário, abusivo ou cobrando algo de alguém. Ele está informando da graça que o Senhor concedeu a tais igrejas que já participavam, já contribuíam, né, com a expansão do reino, do evangelho, ou com os irmãos mesmo da própria comunidade. Então aqui a gente entende que é uma graça que o Senhor derramou sobre tais povos, tais igrejas, ali onde Paulo estava falando, e ele quer transmitir este ensino, este conhecimento, ou esta graça, e ele relata no verso 2 aqui, que independente das circunstâncias, seja na mais severa das tribulações onde eles estavam passando, ou ainda em momentos de pura alegria, mas independente das circunstâncias, eles entendiam o propósito do que eles estavam fazendo, né? Só nesses dois versos aqui a gente já vê que foge um pouco do contexto que a gente está habituado, né? Não era por pressão, não era por um medo, ou por uma cobrança, ou por certa obrigação. Era o puro entendimento da graça do Senhor de poder fazer parte
também desta atividade, né, que era a contribuição com as igrejas. Verso 3. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, tanto eles entendiam o papel deles como corpo de Cristo e que isso fazia parte da função do corpo de Cristo, que era a manutenção do corpo, que era o sustentar aqueles que faziam parte do corpo, que Paulo estava testemunhando daquilo que pediram a ele para fazer, para que participassem, né, desta assistência aos santos, como vimos aqui no verso 4. Então, por iniciativa própria, eles entenderam, não precisou ninguém ir lá falar sobre o assunto, dizer, olha, vocês são obrigados a fazer isso aqui, como era em tal época, com tal pessoa, em tal ocasião. Então, não havia esse peso sobre a igreja de Corinto, mas eles, por amor e por compreensão, entendimento e pela graça do Senhor, eles sabiam que era necessário que fosse feito, né? Então eles pediam para poder participar disso, porque eles sabiam que a obra do Senhor deveria ser completa, né? A gente vai ver que aqui um pouquinho mais para frente que eles tinham determinado conhecimento, faziam certas atividades e tudo, mas ainda assim isso não era o suficiente, isso não era 100% para eles praticar a obra do Senhor. Tanto que pediram a Paulo para poder participar da assistência aos santos, né? Entregando-se, né, como vimos no verso 5, primeiramente ao Senhor e depois a eles. Quer dizer, primeiro com o entendimento eu sirvo ao Senhor, então, opa, esta parte aqui que Paulo está nos aconselhando, isso também faz parte do serviço ao Senhor. Eu estou adorando ao Senhor de todas as formas, inclusive com as contribuições. Né? É isso que o texto está falando aqui. Eu estou tentando fazer alguns comentários, algumas coisas entre linhas aqui, mas como eu tenho o costume de dizer, e por favor, né, eu não quero fugir disso, são comentários entre as linhas, mas eu não quero fugir do contexto para usar exemplos descabidos aqui. Tá? Então, notem que tudo é acompanhado pelo texto aqui. Verso 6, para a gente continuar. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Então, este exemplo da igreja de Corinto faz muito sentido, ou um paralelo muito real com o que a gente vive hoje. Porque a gente é bom em tanta coisa, ou ao menos pensa que é e fala que é, né? Mas a gente tem uma fé inabalável, a gente ora de noite, de dia, de madrugada, isso, aquilo, a gente conhece a palavra de Deus de frente para trás, de trás para frente, a gente tem amor uns pelos outros que não se pode medir. Mas quando chega na hora da contribuição, que também é um ato de adoração, que disse aqui no texto, não sou eu que estou colocando palavra onde não tem, aí chega nessa parte, parece que a gente esquece de tudo. E isso não acontece só nos dias de hoje, já acontecia lá, tanto que Paulo está falando aqui, está chamando a atenção deles, dizendo, olha, a gente tem orgulho de vocês porque vocês se destacam em várias coisas. Fé, conhecimento, palavra, dedicação e amor uns pelos outros. Mas então mantenham isso também na hora de contribuir. Porque Paulo queria trocar de carro, ou de carroça na época, não sei. Queria comprar um telefone novo,
Queria comprar uma casa, roupa nova? De forma alguma. A gente sabe que isso não existia nem na época e principalmente no coração de Paulo. Então a gente sabe que o intuito dele encorajar essas contribuições era dar continuidade àquilo que a igreja de Atos já fazia lá atrás. Porque a gente sabe que existe no nosso meio muitos que perecem e que estão necessitados. Só que a igreja faz vista grossa para isso. As igrejas atuais, e eu não estou generalizando, porque temos sim as boas igrejas, os bons pastores, aqueles que são sérios, que levam a palavra de Deus a sério, mas temos muitos que se aproveitam disso para dizer o quê? Dê tudo a mim, que o Senhor vai te recompensar. E aqueles que estão no meio da congregação, no meio da comunidade, passando tais dificuldades, a igreja faz de conta que esquece, que não vê. Mas a contribuição da igreja é justamente para isso, para que nada falte. Eu não vou atropelar o assunto, passar com a carroça na frente do boi, como a gente diz, mas eu vou ler o restante do contexto, porque é exatamente disso que se trata, né? Verso 8. Não lhes estou dando uma ordem. Notem essa frase aqui, hein? Não lhes estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Engraçado aqui como ele incentiva mais uma vez, mas ele não dá uma ordem, como ele mesmo diz aqui no verso 8, diferente de tantas outras coisas que a gente já viu na primeira carta aos Coríntios, ou mesmo aqui na segunda, que Paulo é enfático em dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, não se deixe enganar, presta atenção com isso, com aquilo, mas com a contribuição ele não está falando, olha, faça, porque senão o devorador vai vir comer tudo aqui se você não fizer. Isso não existe. Olha, faça, porque se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Isso não existe. Desculpa se isso foi construído ao longo dos anos por alguns e na mente de alguns, mas isso é a maior das mentiras para poder fazer o quê? Para colocar uma pressão e uma obrigação naqueles que devem contribuir com o templo. E não é assim. A gente vai ver no decorrer do texto aqui, né? E a gente logo atribui, né? O verso 9 vai dizer aqui, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês. E quando a gente lê isso, a nossa mente está tão condicionada a um tipo de riqueza que a gente não atribui a outras coisas a riqueza. A gente não atribui como riqueza a paz que só Cristo nos dá, que o mundo não pode compreender. Me corrijam se eu estiver errado, mas adianta a gente ter a conta cheia de dinheiro, cheia de euro, de dólar, de real, pouco importa a moeda, mas que não tenha mais lugar para onde pôr. Mas não ter a paz no meu coração e a minha consciência tranquila na hora de deitar na minha cama e dormir tranquilo. A gente pode chamar isso de riqueza? Não sei. A gente pode dizer que tem muito dinheiro, mas eu não posso chamar isso de riqueza. Porque no mundo atual, aquele que tem uma família estruturada, que tem a paz dentro do seu lar, né? Aquele que tem uma saúde em dia, ele pode não ter dinheiro no bolso, mas ele é, da mesma forma, rico, porque nem todo mundo tem essas coisas. E arrisco a dizer que muitos dos que a gente vê hoje por aí, com muito dinheiro que não tem mais aonde guardar, daria toda a sua fortuna para ter algumas dessas coisas que eu citei aqui que o dinheiro não compra. Então, por que a gente insiste em atribuir a riqueza somente ao dinheiro? A gente precisa mudar um pouquinho esse olhar e entender que mesmo, às vezes, sem um cêntimo,
na conta, temos tudo o que nos é necessário à nossa volta. É claro que para muitas coisas o dinheiro é necessário, eu não estou dizendo que não. Só que a gente não pode se focar só nisso e deixar de prestar atenção nas outras coisas que têm muito mais valor e parar de ficar olhando o preço das outras. Porque aquilo que realmente tem valor na nossa vida e aquilo que muitas vezes só Cristo pode nos dar, o dinheiro não compra e não tem preço na etiqueta que pague. Então, no verso 10, Paulo continua dizendo assim, sem obrigação nenhuma, sem forçar nada, sem ameaçar ninguém. Ele diz assim: este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Olha ao que Paulo atribui esse ato de contribuir nesses 2 pequenos versos que a gente leu aqui, né? Ele está aconselhando a igreja de Corinto a contribuir, por quê? Porque, de uma certa forma, foram eles que propuseram, talvez, foram eles que começaram a fazer isso neste contexto aqui onde a gente está estudando, e mostraram uma forte disposição ali para dar continuidade a essa obra. Só que a gente bem sabe que nos dias de hoje, e não era diferente lá atrás, que para que a gente conclua algo, para que a gente possa avançar em algo, construir algo, os recursos são necessários. Não posso fechar o olho aqui e ser um tanto hipócrita em dizer assim, ah não, a gente não precisa de dinheiro, Deus vai fazer a sua obra. Não, para muita coisa a gente precisa. Como eu já falei aqui no início dos estudos, né? Quando a gente comprava as Bíblias e presenteava as pessoas, e que a gente ainda, de certa forma, continua fazendo, só que não é coisa que a gente anuncia aos 4 cantos, aos 4 ventos, mas para tudo isso precisa de recurso. Tudo isso tem um custo. Atender uma família que tem uma necessidade tem um custo. E esse é o papel da igreja. Então, quando eu falo que eu tenho uma obra, que eu preciso fazer algo, que eu tenho a necessidade de suprir a necessidade de alguém, ou de presentear alguém com uma Bíblia, por exemplo, e tudo, eu não posso só ter o desejo de começar isso, mas eu preciso ter o zelo também para terminar esse projeto. E isso se faz de todas as formas, não é somente com a boa intenção do coração, né? E era isso que Paulo falava também aos coríntios. Eles diziam, para que a gente veja a disposição de realizá-la e o zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Então, tudo aquilo que possuímos, claro que pagamos e usufruímos como nosso, mas não podemos ser egoístas ao ponto de pensar que tudo isso nos pertence e não pertence ao Senhor. Porque tudo aquilo que Ele permite que nós tenhamos, ou tenhamos acesso, ou Ele nos confia em nossas mãos, precisamos usar para servir o reino de Deus. Assim é com o carro, com o meu telefone, com a minha casa, independente do que Ele confia nas nossas mãos. Eu não posso ser egoísta ao ponto de dizer assim, Deus me abençoou com um carro maravilhoso, o último modelo do ano, 0 quilômetro. Ah, mas é só para mim, para minha família e para a igreja. Se alguém pedir uma carona para ir em algum lugar ou ajudar numa compra de mercado ou levar num hospital, nunca pode. Não, porque o carro é meu. Não, não é seu. O Senhor confiou em suas mãos. Isso é um pequeno exemplo, mas isso serve para tudo dentro da nossa vida que o Senhor nos confia. Para que tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos seja para a honra e glória do Senhor e para servir ao seu reino. Amém?
Isso é demonstração de zelo pela obra do Senhor. E não podemos negligenciar o verso 12 aqui, onde ele diz que é a contribuição com aquilo que se tem, e não com aquilo que se não tem. Eu preciso servir ao Senhor, servir aos meus irmãos e à medida do possível, não deixar faltar para o meu irmão aquilo que ele não tem. Só que eu não posso também negligenciar a minha casa e tirar da onde eu não tenho para poder servir o outro, porque daí a gente vai fazer o quê? Ter a tendência de servir o outro e ainda dizer que está fazendo. E a gente esquece do restante dos ensinos, que aquilo que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Né? Então sejamos também prudentes com isso e não nos deixemos enganar com aqueles que dizem que somos obrigados a contribuir e primeiro vem a sua obrigação com a contribuição com a igreja e depois as contas da sua casa você vê. Ah, se atrasar a luz, a água, o telefone, o aluguel, não importa, mas se o dízimo tiver em dia, você será abençoado. Desculpa a palavra, mas é mentira, tá? A gente está lendo aqui, não sou eu que estou falando. Mentiroso o pastor que fala isso. Verso 13 em diante. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Isso é um pequeno trecho tirado lá de Êxodo, capítulo 16, verso 18, né? E transcrito aqui por Paulo aos Coríntios. Então, sempre ligando um texto ao outro, sempre ligando um tempo ao outro. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo, ele não mudou, ele não falou uma coisa lá atrás e está falando outra aqui. Né? Então, é para que a gente faça esse comparativo. E as contribuições, como no livro de Atos, que já estudamos aqui, do capítulo 4, verso 32 ao 36, é exatamente a mesma função que Paulo está ensinando aqui aos coríntios. Quando a igreja de Atos começou a se manifestar, né, começou a se reunir e a servir uns aos outros, era isso que acontecia. Eu convido vocês depois a voltar esses 4 versos e lerem lá, que eles vendiam tudo o que tinham, suas propriedades, suas terras e tudo, e à medida do que tinham, eles depositavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que o apóstolo ficasse rico? Não. Para que todos tivessem igualdade e para que não faltasse nada a ninguém. Porque a nossa necessidade, ela é completamente diferente da nossa vontade. Às vezes a gente tem vontade de ir no mercado fazer uma compra que não tem nem onde guardar, nos armários e geladeira. Mas você precisa de tudo isso? Eu duvido. Então a minha necessidade é uma coisa. Não estou dizendo que você precisa viver com o mínimo do mínimo. Né? Vamos ser um pouco racionais aqui, mas a minha necessidade é uma. É claro que uma hora ou outra a gente vai querer comer um negocinho diferente, um docinho a mais, um negócio. Não há mal nenhum, não há pecado nisso. Mas o porquê que eu vou fazer um estoque que eu não vou dar conta de terminar dentro de uma semana, 2 ou de um mês, uma coisa que não é necessário naquele momento, e eu não vou olhar para o lado, o meu irmão, o meu vizinho, ou alguém que esteja passando uma necessidade, eu vou dizer assim, não, poxa, é primeiro eu e depois o outro. Aonde está a igreja nisso? Cadê o princípio do corpo de Cristo? De partilhar aquilo que temos. É isso que o texto está falando. É isso que o texto nos ensina. É isso que o verso 14 aqui bateu diretamente no assunto. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. É um exemplo muito bobo, mas me corrijam se eu estiver errado. Eu costumo dizer que a nossa vida, às vezes, ela é uma roda gigante.
Uma hora a gente está em cima, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente pode estar lá embaixo e precisar de alguma coisa, e outra hora pode acontecer algo inesperado e a gente está em cima. A gente nunca sabe. E é o princípio deste texto, deste verso aqui. Hoje pode ser que eu tenha algo que, não vou dizer que há sobrando, mas que me permite sim servir aquele que tem um pouquinho menos, ou que está passando uma situação difícil. Notem que o texto fala sobre incentivo à contribuição, mas aqui o ensino vai muito mais além do que isso. A gente não fala só em dinheiro, em cifras e tudo. A gente fala de ir no mercado, encher uma sacola de compra e, olha, eu sei que você precisa disso, tá aqui. Olha, eu sei que você precisa de uma blusa, uma calça, um cobertor, uma coisa assim. Necessidades. Amém? Verso 16. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que eu tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então aqui a gente vê que existem outras pessoas envolvidas no serviço de Paulo, até porque na maioria das vezes onde ele escreveu para esse povo ele estava preso, ele não podia fazer muita coisa, né? Coitado. Graças a Deus que havia um corpo, que haviam pessoas que o sustentavam também no seu ministério com o seu apoio físico. Se deslocar de um lado para o outro, levar os suprimentos o qual ele precisava dentro da prisão para poder continuar escrevendo, levar a mensagem, as cartas ao qual ele escrevia. Então tudo isso faz parte do suporte de uns aos outros a nos dispormos do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa liberdade para poder fazer o quê? Servir aos irmãos. E era isso que acontecia aqui. Então, Tito e outros aqui comissionados a esse serviço, a ministrar esta doação, como diz aqui no verso 19, né? Seja ou partilhar as ofertas que haviam recebido, ou seja, para receber outras ofertas, ou fazer ali o trabalho que eles deveriam fazer em várias cidades e várias igrejas. Notem que aqui ele aplica o princípio da transparência. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar esta generosa oferta. Verso 20. Não é porque ele estava preocupado com a opinião dos outros. Ah, eu não vou fazer porque eu não quero que falem de mim. Não, mas sobretudo preocupado em não desagradar o Senhor e sendo transparente naquilo que estavam fazendo. Porque assim como eles iriam administrar ali estas doações recebidas, eles receberiam outras e precisariam fazer o quê? Prestar contas de tudo que estava acontecendo diante de todo mundo. Então eu não posso dizer assim, olha, a obrigação de vocês é fazer isso, é depositar aqui, o que eu faço daqui para cá eu me acerto com o Senhor. Vai ficar esquisito, vai ficar estranho. Eu acho que é só eu que vejo esse tipo de coisa aqui, eu acho que a gente não vê, graças a Deus não vê isso nas igrejas, na internet, por aí afora. Um assunto apelativo com relação à contribuição, uma pressão sem tamanho, dizendo ou alegando que é para a manutenção do templo ou sustentar órfãos e viúvas e isso e aquilo, mas no fim das contas as famílias dentro das igrejas continuam necessitadas. E aqueles que ocupam os maiores cargos dentro
Empresas e igrejas, de tempos em tempos, carro novo, casa nova, muito bem apresentados e tudo. E aonde está a manutenção do templo, os órfãos, as viúvas e atender aos necessitados? A gente não vê. Porque uma parte desse texto é apresentada com muito afinco, é apresentada com muito repetidamente dentro das igrejas. Mas e quem expõe o contexto todo? Faz tempo que eu não vejo isso. Faz tempo que não vemos aonde todo o texto é colocado em prática, porque se tivermos que fazer, a gente não tem mais essa tal liberdade em Deus, não é? A gente se sente preso tendo que prestar contas. Mas é isso que Paulo ensina e, sobretudo, aplica. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Se eles tinham um cuidado, agora um pequeno parênteses aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Claro que não precisa responder, mas é para refletir. Se eles tinham o cuidado de não decepcionar, de não gerar crítica aos olhos dos homens também, eu tenho certeza que contra eles não havia alguma acusação. Não havia dúvida pela clareza com a qual eles faziam as coisas. E por que cargas hoje muitos ministros do evangelho, pastores ou outros títulos por aí afora, a gente se pega lendo notícias ou vendo algumas informações de que estão envolvidos em escândalos absurdos. Não é simplesmente uma acusação ou uma fofoca, como a gente chama, né? Estão realmente sendo indiciados e investigados por escândalos absurdos. Eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que as pessoas com um mínimo de conhecimento bíblico, mínimo, não precisa ser um expert, mas o mínimo da leitura bíblica. Eu acredito que esse tipo de dúvida, esse tipo de investigação sobre pessoas que se dizem cristãos, ou pastores, ou o que quer que seja, eu acredito que com o mínimo da leitura bíblica já é o suficiente para que não demos mais ouvidos a esse tipo de gente. Que insiste em dizer que estão falando em nome do Senhor, defendendo a palavra do Senhor, mas por outro lado, sendo acusados, sendo indiciados e investigados por nada mais, nada menos que corrupção, roubo, desvio de dinheiro, lavagem, enfim. Quantos a gente conhece que estão ligando o nome do Senhor a tais atitudes? Não é isso que a gente aprende com Paulo. Então, por isso é importante que a gente se instrua na palavra de Deus e não se deixe enganar por bonitos discursos. Além disso, verso 22. Estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais, por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Ou seja, eles estão indo aí, eles estão passando pelos lugares, pelas igrejas, fazendo as suas viagens, levando seus ensinos, a pregação da palavra do Senhor. Então, demonstrem todo esse amor, acolhendo bem, servindo bem, os recebendo, os dando atenção e ouvidos, mas, sobretudo, também com a contribuição. Porque tudo isso tem um custo. E a palavra vai ser muito clara em dizer também que aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, ele também é digno de ser sustentado pelo evangelho.
Não quer dizer que tudo aquilo que seja arrecadado é somente para aquele fim. Não. É com o mínimo possível, com o que é necessário, sem exageros e sem desrespeito para com os outros que contribuem. Sobretudo, com transparência e temor ao Senhor. Amém? Capítulo 9, para que a gente possa ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Verso 1 vai nos dizer assim: Eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Eu reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos o visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Aqui Paulo faz um lembrete, né, para aquilo que eles já sabiam que deveriam fazer, né? Olha, não preciso lembrar vocês, eu não preciso ficar batendo na mesma tecla, a gente não precisa ficar pregando todo domingo lá a mesma coisa, porque a gente que está perto de Deus, debruçado sobre a sua palavra, a gente tem esse entendimento. Mesmo assim, eles tendo esse cuidado, esse zelo e esse amor, Paulo ainda lembra eles, fala, olha, eu estou enviando alguém aí, mas assim, eu já falei para eles que vocês respeitam, que vocês são assim, são assado e tudo. Então eu não precisava estar falando, mas é um lembrete, ó, não vão esquecer, porque isso também faz parte. Isso também faz parte daquilo que eles estão levando a vocês, a visita que eles estão fazendo, e vocês vão retribuir também de alguma forma. E, sobretudo, sem avareza, sem dizer assim, olha, é só isso aqui porque eu não posso fazer mais e tudo, com o coração pesado, com o coração fechado para isso. Porque na hora de orar é bonito. A gente ora por tudo, não custa. Fica até bonito uma oração longa, assim, tudo. Então a gente faz. Ah, na hora de receber, dar um tapinha nas costas e dizer assim, ah, eu te amo, meu irmão em Cristo. Ok, tudo bem. Mas a hora que a gente precisa dar tudo, não se privar de nada e contribuir e fazer e manifestar o amor de todas as formas, opa, aí a gente bloqueia. E é natural esse bloqueio nessa altura do que estamos vivendo, por quê? Porque lá no início dessa história, era natural. A igreja de Atos se reunia e a gente sabia a finalidade daquela contribuição. Com o passar dos anos, ou mais precisamente nos últimos 10 ou 15, o que virou essa história de contribuição? Então ninguém mais tem o coração tranquilo em fazer com amor e com leveza. É natural isso. Por quê? Porque o ensino foi deturpado, foi dito que era uma obrigação sem tamanho, mas não foi explicado o porquê, não foi bem aplicado, foi mal utilizado o recurso. E hoje nós temos aí muitas pessoas relutantes com tais assuntos, e é natural, é normal isso, pelo que a gente tem visto. Eu sou um crente novinho, mas aqueles que são um pouquinho mais antigos do que eu na caminhada cristã, não estou falando de idade ou coisa assim, mas que conheceram as igrejas ou o evangelho, eu não conheci, então eu não posso falar dessa forma, mas eu escutei muito falar a esse respeito. O evangelho há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, era credível. Você falar com um cristão ou com um pastor era um sinônimo de alguém de confiança. Não era assim?
Você dizer que estava negociando ou fazendo algo com um cristão, estava tudo bem, estava tudo certo, porque a pessoa é correta. Nos últimos 20, 15 ou 10 anos para cá, você mencionar que você é um cristão, você já é associado à corrupção. Me corrijam se eu estiver errado. Se você falar então que é um pastor, e assim, tá aqui a Dani que vai confirmar isso para mim. Logo que a gente chegou na França, não fazia um ano que a gente estava aqui, alguns contatos ainda, colegas do Brasil, tiveram a audácia de nos perguntar, acho que mais precisamente para ela, se não me falha a memória. E aí, já estão fazendo dinheiro aí, já estão ricos como pastores aí na Europa? Então, qual é a visão que as pessoas têm do cristão, ou do pastor, ou do que quer que seja hoje? Né? Então fica difícil falar a respeito desse assunto sem com que se levante algo contrário, né? Ou complicado já. Verso 6. Contexto muito usado esse nos dias de hoje de uma forma que não agrada muito. Mas vamos ler para a gente compreender tudo. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Verso usado para dizer assim, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas quanto mais você dá, mais o Senhor vai te recompensar. Usado isso fora do contexto é um perigo muito grande, porque eu incentivo você a tirar tudo o que você tem no seu bolso, na sua conta bancária, onde quer que seja. Porque eu vou te prometer aquilo que nem Deus está te prometendo, a fim de te convencer a algo que não é exatamente o contexto. Mas se eu pego um verso só, é muito conveniente a mim. A gente não pode esquecer também que este verso aqui, ele retrata, não é o mesmo contexto, esse exemplo que eu vou usar, mas ele retrata a lei daquilo que a gente chama, e até fora do contexto cristão a gente utiliza esse ditado, né? Que é aquele que, tudo aquilo que a gente planta, a gente há de colher. E Paulo falou isso aos Gálatas, né? No capítulo 6, lá, verso 7, que aquilo que o homem semear, sim, ele colherá. Então, essa lei da semeadura, que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia, isso a palavra nos respalda, dizendo que aquilo que semearmos, vamos colher. Só que a gente não pode forçar e induzir as pessoas, como eu disse aqui, se você tem que dar tudo que o Senhor vai te recompensar, ou vai te dar o dobro, ou isso ou aquilo. Porque isso é o Senhor, é a graça que Ele vai depositar sobre você e o Espírito Santo que vai te convencer a isso. Por quê? Verso 7 nos explica. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então, quer dizer, já cai aqui por terra o princípio da obrigatoriedade. Tem que ser tanto, tem que ser X, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É meio delicado isso, mas aqui não tem obrigação, não tem valor, não tem porcentagem, não tem. Só que a gente não pode confundir as coisas e daí pegar esse contexto aqui e dizer assim também: Deus não falou comigo, ele não colocou nada no meu coração. E partir para o lado da avareza e dizer assim: não, eu não sou obrigado, então eu não vou fazer. E aí a gente acaba se comparando àqueles que induzem os outros a fazer o que não é necessário fazer, para tirar um proveito próprio. A gente fala mal deles,
não concorda com eles, mas a gente cai no mesmo erro, dizendo assim, se não é obrigado, eu também não vou fazer. Então eu também não contribuo, porque assim, Deus não colocou nada no meu coração. E o completar a obra do Senhor. E todo o capítulo 8, com o que a gente leu aqui, com o ensino de que, tendo zelo pela obra, eu devo fazer isso pelo amor que eu tenho à obra e ao Senhor. E a gente vai entender o porquê também que Deus coloca isso no nosso coração lá para o final. Não vou atropelar as coisas aqui, mas precisamos entender que, apesar de não ter esta obrigação, o Senhor se agrada com aquele que faz com alegria. E logo, quando plantamos, iremos colher. Porque Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Logo eu entendo que o quê? Se eu concluo a obra do Senhor, se eu cuido das coisas dele, ele vai cuidar também das minhas, e não vai me deixar faltar nada do que é necessário. Quando aplicamos o princípio do corpo de Cristo de sustentarmos uns aos outros, logo tudo aquilo que me é necessário também não vai faltar. Verso 9: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Este pedacinho do verso 9 aqui, para quem quiser conferir depois, Salmo 112, verso 9, ele foi transcrito de lá, tá? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então quer dizer, aquele que supre a semente ao que semeia. E no verso 7, como a gente leu aqui, a minha Bíblia diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração. Existem algumas traduções que vão dizer assim, cada um semeie conforme determinou o seu coração. Se eu semeio, logo eu vou colher através de quem? Daquele que me dá a semente para semear. Foi aquilo que eu disse um pouquinho antes aqui no capítulo 8, todas aquelas coisas que me são confiadas a mim, materialmente falando, elas me foram confiadas por Deus, porque nada foge ao seu controle, mas para que eu possa servir ao seu reino, semeando também na vida de outros. Notem que aqui a gente não vai só na questão financeira, dinheiro. Estou falando de todas as outras coisas que nos rodeiam, que são materiais que a gente pode servir aos outros. Se o Senhor me dá a semente e eu não semeio, eu não sirvo aqueles a quem eu tenho ao meu redor, aqueles a quem eu posso servir. Se a gente não planta uma semente, o que acontece com ela? Alguém sabe? Ela apodrece e morre. Naturalmente, quando a gente planta a semente, ela também tem que morrer para dar o fruto, para crescer uma árvore. Só que ela morreu no lugar onde ela deveria estar, aonde ela foi semeada. Se a gente esconde essa semente, ela vai morrer no fundo da gaveta, vai morrer no fundo de um armário, em alguma coisa, e ela não vai dar fruto. Agora eu te digo, se a gente guarda e esconde essa semente só para nós, e ela morre no fundo da gaveta e não me dá um fruto, não faz nascer uma árvore, ela não sustenta ninguém, por qual razão o Senhor vai me dar mais sementes para eu fazer morrer? Daí a gente fica rodando em círculo assim, pensando, poxa, por que isso aqui não sai do lugar? Por que isso aqui não funciona? Porque aquilo que o Senhor confiou na tua mão você está deixando morrer e você não está fazendo expandir para nenhum lugar. Você não está servindo ninguém, sustentando ninguém com aquilo que o Senhor te confiou nas mãos.
Aí para que raios ele vai te dar outra semente para você fazer morrer também? Para se pensar isso, não? Verso 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então, notem que nesses três versos aqui, o serviço ministerial ele é visto por outros de todas as formas, né? O serviço que está sendo realizado está sendo notado, claro, pelo ensino, pela pregação, pela exortação, mas também pela generosidade, pela contribuição e tudo. E isso serve o quê? Serve como exemplo para encorajar os outros, dar um bom testemunho de um serviço completo ministerial, e está sendo louvado o nome do Senhor por quê? Pela obediência que acompanha a confissão de vocês. Logo, eles entendem o Evangelho, entendem a palavra de Deus e entendem que praticar tudo isso faz parte da obediência do Senhor. Porque vimos aqui no início do capítulo 8, verso 5, que eles se entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Quero dizer, a igreja de Corinto, ela se entregou primeiro ao Senhor para cumprir a sua obra, para praticar o seu evangelho de maneira completa. Então, tendo essa consciência, tendo essa visão do evangelho, cumprindo de maneira completa, então não fica só restrito aqui no culto de domingo, oração e louvor e acabou. Não. O serviço ministerial sendo realizado por esta igreja, o que deveria ser um modelo para todas as outras, é um serviço completo. Oração, ensino da palavra, leitura, louvor, exortação, correção e também contribuição. Por que isso? Verso 15 eu não pulei por esquecimento. É de propósito que eu deixei para o final. Graças a Deus por seu dom indescritível. Opa, então quer dizer que Paulo atribui a contribuição como um dom também de Deus. Precisamos exercer, claro, por amor, por obediência, mas temos aqueles que têm esse dom de contribuir, aqueles a quem o Senhor confiou também este dom da generosidade. E não é só aqui que a gente vai ler isso. Se a gente voltar algumas páginas aqui, a gente vai pular a carta de 1 Coríntios, a gente vai voltar lá para Romanos capítulo 12, a partir do verso 6, eu vou ler com vocês aqui, é uma aula que a gente já teve, não foi um assunto que eu fui muito a fundo, porque precisaria, como eu disse, né, como hoje, uma aula específica para esse assunto, mas Romanos capítulo 12, verso 6 diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Opa! Contribuição faz parte dos dons que Paulo ensina aos romanos que Deus atribuiu a cada um de nós.
Então, quer dizer, não é uma obrigatoriedade, como a gente viu, e como muitos impõem por aí, porque tudo aquilo que é uma obrigação, tudo aquilo que deve ser feito com medo de uma punição, ele se torna um peso, não é com amor. E a gente viu aqui no verso 8 de 2 Coríntios capítulo 9, é... Opa, não, verso 7, desculpa, que a gente dá conforme Deus determinou em nosso coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quer dizer, se é uma obrigação, é um peso, se é um peso, não é alegre. Mas se é um dom pela graça de Deus, opa, então eu preciso exercer esse dom e fazê-lo com alegria para que eu possa alegrar o coração do Senhor. E isso não é um homem que vai nos convencer. Isso não é o meu bom discurso que vai convencer ninguém, e eu nem tenho essa pretensão. Longe de mim fazer isso. Porque a partir do momento que eu fizer, estou me igualando ao nível de corrupção ao qual condeno e combato com todas as minhas forças. Mas a partir do momento que entendemos que é um dom que Deus derramou sobre nós, precisamos exercê-lo. À medida que o Espírito Santo coloca no nosso coração, à medida das nossas possibilidades. Precisamos ter essa consciência também. Com alegria, mas da maneira que podemos. Porque não podemos negligenciar a nossa casa, o nosso ministério, para poder mostrar que estamos fazendo algo para o reino de Deus. Mais vale aquilo que fazemos no nosso secreto, sem ninguém ficar sabendo, do que aquilo que exibimos para o mundo ver. Isso eu não tenho muita certeza se o Senhor vai receber. Amém? Para finalizar, só reforçando a questão do que não é uma obrigação, mas para que a gente tenha essa consciência, tem muitas coisas que fazemos no nosso dia a dia que não somos obrigados, não é mesmo? Aqueles que têm carro, que dirigem, que sabem o que o carro precisa para andar, ninguém obriga vocês a ir lá e encher o tanque toda semana, ou todo mês, ou não sei. Você não é obrigado a fazer. Logo, se você não fizer, o carro para. Eu não tenho certeza se todos nós aqui temos alguém atrás de nós todo dia dizendo assim, olha, você é obrigado hoje a ir lá tomar banho. Amanhã também, depois também. Pelo cuidado com você mesmo, com o seu corpo e pelo bem daqueles que nos rodeiam, a gente tem a consciência de que é necessário ser feito. E muitos outros exemplos bobos como esse eu poderia utilizar. Então a gente não pode cair também na avareza de dizer assim, olha, se não é obrigado, não tem problema. Então Deus não vai me condenar por causa disso. Mas e o seu amor pela obra, pelo evangelho e por aqueles que te rodeiam? E notem que o texto não está falando aqui, olha, vá lá e deposite tudo que você tem na conta do pastor que está te ensinando. De modo algum. Pode ser que algumas igrejas, as sérias, tenham acesso a muitas pessoas necessitadas, tenham muitos bons projetos que necessitem de recurso. E diante de um diálogo muito aberto e muito transparente, acredito que os recursos serão bem direcionados e necessários para fazer avançar cada um desses projetos. Mas nada impede você de exercer também a tua cidadania celestial, servindo com todos os recursos possíveis aqueles que estão à sua volta também. Este é o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo.
para o bom testemunho daquilo que pregamos e dizemos viver. Amém? Não sei se foi edificante, esclarecedor, ou se restaram ainda dúvidas. Hoje foi um pouquinho mais extenso, embora os capítulos foram curtos, mas o assunto era um pouco delicado. Como de costume, deixo com vocês a palavra, que o Senhor continue nos abençoando, nos orientando, nos guiando, nos corrigindo e nos ensinando. E é com vocês agora, dúvidas ou comentários concernentes à aula, testemunhos, estamos abertos a vos ouvir. Em nome de Jesus.